E pra jantar aqui em casa, eu vou fazer hoje um cuscuzinho com ovo. Eu amo, 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 tá assim, nessa vibe de cuscuz, assim, profunda, gente. Eu gosto demais de cuscuz. E antes que alguém me julgue, aqui é a minha janta, né? Gente, hoje eu como cuscuz com ovo facilmente, tranquilamente, mas antigamente não era assim, tá? Antigamente, quando eu tava muito mesmo acima do peso, eu não jantava um simples cuscuzinho com ovo, tá? Eu tinha que assim, entupir de muita comida. Primeiro que quanto mais eu comia, mais fome eu sentia. E eu sentia que também não tava satisfeita com a quantidade que eu comia, sabe? Então, hoje comer na janta um cuscuz com ovo, gente, é uma vitória muito grande mesmo. Porque eu não tinha esse hábito de comer um simples cuscuz, né, com ovo. Se eu não comesse, assim, absurdos de coisas fritas, pesadas, eu não ficava satisfeita de jeito nenhum. E hoje, depois de menos 15 quilos eliminados, que eu já eliminei até agora, hoje comer um cuscuzinho com ovo é uma vitória pra mim, gente. Só que, eu acho que só quem tá passando um processo de emagrecimento, ou quem já passou, sabe o quanto é doloroso a gente ter a nossa reeducação alimentar. A gente construir novos hábitos de comer menos e melhor, né? Coisa que eu não fazia de jeito nenhum. Eu comia muito e totalmente errado. E hoje eu ter essa oportunidade de escolher um cuscuz com ovo e assim me sentir bem com isso não foi fácil. Mas hoje eu posso dizer que eu consigo. Então, escolher esse tipo de alimentação, tipo um cuscuz com ovo, Drica, mas o cuscuz com ovo é simples. Vai dizer isso para quem tinha o hábito de comer muito em grande quantidade e coisas muito pesadas à noite para dormir. Vai dizer isso para quem tinha o costume para deixar assim do nada? Não deixa, gente, não deixa de jeito nenhum. Então, para mim, eu considero uma vitória hoje comer dessa forma, sabe? Ter construído esse hábito e eu pretendo construir mais e mais novos hábitos dia após dia, hábitos mais saudáveis que me levem a cada dia a emagrecer mais e mais. Eu já eliminei mais de 15 quilos e pretendo eliminar mais um pouco para chegar ao meu peso ideal da minha altura, entendeu? Então, isso pra mim é uma vitória, gente, é muito bom. E para começar a fazer o meu cuscuz, E para nós começar a fazer nosso cuscuz, o meu cuscuz, né? Eu vou colocar aqui uma quantia que dê só pra mim e Sábio. Sábio também gosta bastante. Então, eu coloco uma quantia aqui razoável que dê pra nós dois, cuscuz, tá? Eu pego, coloco um pouquinho de sal. Agora, eu venho com a água. Eu coloco água. Tem gente que encharca ele fica bem ligadinho o cuscuz, mas eu gosto dele bem soltinho, sabe, gente? Então, eu coloco água assim razoável. Vou colocando a água. Vou mexer. Já mexi. Coloquei o sal e a água. Agora, eu vou colocar água na cuscuzeira. Já vou colocar água na cuscuzeira pra... Cadê o negocinho da cuscuzeira? E aí, enquanto o cuscuz vai descansando ali, eu vou falando pra vocês. Foi, lógico, com a ajuda desse suplemento aqui, gente, o Premier da Fitcop, que hoje eu consigo comer as quantidades certas, nas horas certas e os alimentos certos. Porque ele tira 80% da sua fome. Então, se você precisa de algo que tire essa fome infinita sua, tá? Aqui, ó. Esse suplemento aqui é maravilhoso, gente. O Premier da Fitcop. E ele me ajudou muito, gente. Muito mesmo nesse processo. Por quê?
vamos lá, deixa eu conversar aqui com vocês um pouquinho sobre isso. Antigamente, nas minhas jantas, em qualquer, assim, refeição do meu dia, eu comia muito, muito mesmo, viu? Comia bastante. E eu precisava de algo que me ajudasse nessa compulsão alimentar que eu tinha. Comia muito pela manhã, à tarde, à noite, então nem se fala. Hoje, por isso que eu digo que hoje, eu comendo esse cuscuzinho com ovo, pra mim é uma vitória. Porque eu não comia só isso aqui, e coisinha simples e leve, como um cuscuz com ovo. Não, gente, eu comia coisa pesada mesmo. Como assim, Drica? Eu torrava muito, uns 2 bifes, botava muito arroz, muito feijão, muito... Eu comia com coisas gordurosas. Gente, não vou nem falar aqui. Enfim, quando eu comecei a tomar esse suplemento, que ele começou a tirar minha fome... Eu fui diminuindo as quantidades, porque eu não conseguia comer muito, porque ele tira muito a fome, né? Eu fui comendo em poucas quantidades e percebi que eu poderia substituir aquela alimentação por uma mais saudável. Aí, meu amor, pronto, foi tiro e queda. Quando eu comecei a fazer isso, gente, eu comecei a emagrecer. Troquei a alimentação pesada que eu comia. Muito horrível minha alimentação, vou nem citar aqui pra vocês, por uma alimentação mais saudável. E nas horas certas e nas quantidades certas. Tudo isso graças a esse suplemento. Então, é por isso que eu digo pra vocês, gente, eu me emociono demais toda vez que eu falo sobre o Premier. Porque foi unicamente com a ajuda desse suplemento que eu consegui eliminar mais de 15 quilos. Porque ele me ajudou na minha reeducação alimentar, dia após dia. Ninguém muda a alimentação do dia pra noite, não, gente. Você pensa que que seria fácil se eu não tivesse essa ajuda? Não teria sido fácil para mim mudar a minha alimentação sem essa ajuda. Sem esse suplemento, não teria sido fácil. Então, quando eu digo que o Premier ele ajuda muito, principalmente você que está no processo de emagrecimento, em termos de reeducação alimentar, ele ajuda. Porque só vai emagrecer. Você só amiga, papo real aqui, viu? Você só vai emagrecer se você tiver sua reeducação alimentar. Se você transformar os seus velhos hábitos em novos hábitos, você consegue emagrecer. Fora disso, você não consegue. E se você conseguir, você volta tudo de novo. Mas com a ajuda desse suplemento, você consegue dia após dia mudar os seus hábitos e ter uma alimentação mais saudável e, consequentemente, emagrecer, tá? Por isso que eu falo que, eu amo meu cuscuzinho com ovo hoje, tá? Então, pra mim é uma vitória, gente. Eu já vou colocar o cuscuz lá na cuscuzeira, que ele já descansou. Eu coloquei o cuscuz, o sal e a alho, né? E deixei descansar. E já coloquei deixa eu virar aqui pra vocês, a cuscuzeira já pra ir esquentando a água pra me colocar o cuscuz lá. E é isso, gente. E vamos que vamos. É por isso que eu dou essas dicas pra vocês, porque, assim, eu queria muito que há muito tempo alguém tivesse falado isso pra mim. Drica, existe um suplemento que te ajuda muito, você que tá no processo de emagrecimento. Gente, eu queria ter ouvido isso há muito tempo. Eu queria muito ter ouvido, Drica, existe um suplemento que pode te ajudar a emagrecer de forma mais leve, mais rápida. Porque esse suplemento vai te ajudar na sua compulsão alimentar, esse suplemento vai te ajudar na sua retenção de líquido, esse suplemento vai te ajudar na sua compulsão por doce, que eu também tinha. E eu queria muito ter ouvido isso de alguém. Por isso que eu estou passando aqui pra você, você que está... Olha, gente, papo real, viu? Não sofra sozinha nesse processo de emagrecimento. Você não merece sofrer, seu corpo não merece sofrer. Então, tenha um aliado certo, tenha um aliado corretinho ao seu lado, para que esse processo não fique tão doloroso e tão sofrido. E quando você tem realmente o aliado certo ao seu lado, tudo fica mais fácil. Então, para mim, esse processo de emagrecimento foi bem mais fácil, porque eu tive o aliado certo ao meu lado, que me ajudou na minha compulsão, e me ajudando a criar novos hábitos dia após dia. E assim, meu filho, eu fui emagrecendo mesmo. Emagreci mais de 15 quilos. E se eu conseguir, você também consegue, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra você. Dica que eu queria ter ouvido também de outras pessoas. Que existe um suplemento que pode te ajudar no seu processo de emagrecimento.
Então, já vou fazer ali meu cuscuzinho, tá? Eu já mostro pra vocês aqui como ele vai ficar delicioso. Vocês vão babar. Vocês vão salivar por esse cuscuz com ovo. É tão simples, gente, mas é tão gostoso. Olha, só quem é nordestino, raiz, sabe o quanto a gente ama o cuscuz. E eu lembro que antigamente eu não comia só um pouquinho, eu comia muito cuscuz mesmo. Botava 4, 5 ovos e uma bacia cheia de gente. Se eu for falar pra vocês aqui, vocês nem acreditam. Mas enfim, eu me controlei mais e hoje eu consigo comer menos, me satisfazer com a quantidade que eu coloco, mastigo bem. Tudo isso, ó, com a ajuda desse suplemento aqui lindo, maravilhoso. Ai, gente, tá aqui a dica. A dica pra você que quer emagrecer, tá aqui. Não tem outra. Ele vai te ajudar muito, gente. Isso aqui, ele te ajuda muito no seu processo de emagrecimento. Confia. Eu já mostro aqui o resultado aqui do meu cuscuzinho com ovo pra vocês. Já. E é assim que ficou o meu cuscuz, olha. Deixa eu botar bem aqui em pé pra vocês verem. Olha só isso. Vocês pensam que eu comia só isso aqui? É ruim. Mas graças àquele suplemento ali lindo. Beijos, meu amor, maravilhoso. Gente, babo mesmo. Babo mesmo por aquele suplemento, porque ele me ajudou hoje a ter essa conquista de comer as quantidades certas, nos horários certos e os alimentos certos que eu não tinha. Então, esse ficou meu cuscuzinho com ovo. Gente, isso aqui tá... Olha, isso aqui é a 8ª maravilha do mundo. Olha, eu desconfio de quem não gosta de cuscuz, viu? Tá muito bom mesmo. Maravilhoso. Muito bom.